Todo mundo sabe que uma das paradas mais importantes para um bruxo no universo Harry Potter é a sua varinha. Então sim, o top 7 de hoje aqui no canal é sobre varinhas. Para poder definir quem ficaria em qual posição, nós levamos em consideração o nível de magia que a varinha já produziu, o bruxo a quem ela escolheu e, é claro, o seu formato também. Pois é, definir qual o poder de uma varinha é muito difícil, já que essa é uma questão muito relativa. Então, assim sendo, vamos fazer uma média e tentar chegar numa conclusão, beleza? Número 7, Harry Potter. O personagem principal dos livros não poderia ficar de fora de uma lista das varinhas mais poderosas da franquia. Sim, Harry não é o mais genial dos bruxos, mas ao longo dos anos e de seu desenvolvimento, saindo de uma criança para um adulto, o menino que sobreviveu e sua varinha demonstram inúmeras vezes que são sim capazes de magia avançada juntos. A varinha de Harry é feita de azevinho, uma madeira conhecida na arte da varinharia por suas competências curativas e principalmente por gerar varinhas poderosas nas artes defensivas contra as magias das trevas. Algo que Harry demonstra várias vezes ao longo da franquia. Apesar das piadas constantes com a ausência de feitiços que não sejam Expelliarmus em seus duelos, esse é justamente um feitiço que casa muito bem com a personalidade de Harry e com a personalidade da sua varinha também. Não é por acaso que o protagonista se sai tão bem em defesa contra as artes das trevas, nem que consiga escapar tantas vezes pelo que parece ser apenas sorte. Harry tem um estilo de duelos muito mais defensivo do que ofensivo, e isso é uma combinação perfeita com a varinha de azevinho. Já o núcleo da Pena de Fênix é um dos mais raros no universo mágico de J.K. Rowling e tem como suas principais características a sua capacidade de amplitude em magia e a sua forte iniciativa própria, sendo capaz de produzir magia independente da vontade de quem a porta, algo que a maioria dos bruxos não gosta, uma vez que é um núcleo muito difícil de ser domado e, consequentemente, uma varinha muito complicada de ser utilizada. Essas qualidades são muito parecidas com a própria Fênix, um animal independente e com várias propriedades mágicas e diferenciadas e que formam um bom casamento com a varinha de azevinho. Apesar disso tudo, ela fica na nossa 7ª posição, uma vez que além de Harry por si só não ser capaz de magias fantásticas, a varinha de azevinho com pena de Fênix é, curiosamente, conveniente para o protagonista da série. Número 6, Viktor Krum. Durante os eventos de O Cálice de Fogo, nós descobrimos mais sobre as varinhas dos participantes do torneio Tribruxo. Por mais que Fleur Delacour e Cedric Diggory pudessem caber muito bem nessa lista, a minha escolha é por Viktor Krum, tanto pelo design diferente da varinha, quanto por tudo que ela significa. E eu vou explicar. A varinha de Krum é feita de choupo branco, uma madeira que seleciona bruxos com uma forte paixão, uma única obsessão na vida ou até mesmo uma visão que quase sempre irá se realizar. Essa característica é compatível com toda a dedicação do búlgaro para o quadribol e sua perseguição por se tornar cada vez melhor no esporte, algo que o levou a carregar a seleção búlgara até a final da Copa Mundial, mesmo sendo um dos jogadores mais jovens na competição. O choupo branco também gera varinhas das mais adaptáveis, adotando rapidamente o estilo de magia de seu portador e, portanto, sendo pouco maleável ao ponto de apresentar dificuldade mesmo nos feitiços mais simples para bruxos que não tenham a sua lealdade. Isso significa que a varinha de choupo branco adota para si o código de honra do seu bruxo, se recusando a produzir magia que quebre este código e sendo assim uma das varinhas mais em sintonia com o bruxo que escolhe. O núcleo da varinha de Krum é feito de corda de coração de dragão, um material muito poderoso que produz varinhas capazes de feitiços muito extravagantes. Leal ao bruxo que a porta, é muito pouco maleável, mas aprende muito rápido, apesar de ser fortemente atraída para a magia das trevas, caso o bruxo também tenha essa predisposição. Em resumo, a varinha do astro de quadribol e campeão de Durmstrang é uma que se encaixa perfeitamente com a sua personalidade, fortemente apegada aos seus objetivos e suas crenças, e, portanto, extremamente difícil de ser conquistada. Número 5, Horácio Slughorn. Horácio Slughorn é um bruxo cheio de defeitos e qualidades, como ficamos sabendo ao longo dos livros e dos filmes em que está presente. A madeira de sua varinha é o cedro, que é conhecida pela força de caráter e lealdade dos bruxos com quem se atrela. Estes são bruxos muito perspicazes e difíceis de se enganar, o que torna o feito de Tom Riddle ao extrair informações sobre Horcruxes do professor ainda mais impressionante.
Segundo o varinheiro Garrick Olivaras, um bruxo em sintonia com a varinha de cedro é um dos adversários mais perigosos e desafiadores, especialmente se estiver defendendo aqueles com quem se importa, o que pode nos dizer muito da personalidade pouco explorada do professor. É até comum que vejamos ex-alunos, professores e até mesmo o próprio Dumbledore elogiando o bruxo, mas em nenhum momento temos qualquer sinalização de suas habilidades fora da área de poções. A varinha de cedro é a única informação de que, ao contrário do que podemos pensar, Horace Slughorn não é apenas um Sonserino desastrado e faminto por popularidade. O núcleo da varinha que escolheu Slughorn é também de corda de coração de dragão, assim como a de Krum, o que a torna uma varinha de rápido aprendizado, extremamente forte na produção de feitiços e tão extravagante quanto o próprio mestre de poções e seus pomposos jantares. Para aqueles que duvidam das habilidades de Slughorn e de quão poderosa é a sua varinha de cedro e coração de dragão, basta analisar a quantidade de tempo em que o mestre de poções conseguiu se manter fugindo dos comensais de Lord Voldemort antes de ser encontrado por Dumbledore, bem como a sua participação e sobrevivência na batalha final que ocorre em Hogwarts, e é por esses vários motivos que ela fica em nosso quinto lugar. Número 4, Lucius Malfoy. Uma das varinhas mais icônicas, se não a mais, a bengala no formato de cobra que Lucius Malfoy utiliza é também uma varinha muito poderosa. Estando na família há quase 1000 anos, a sua durabilidade e consistência nem sequer precisam ser discutidas. A madeira que faz a varinha é o olmo, que prefere donos com presença, habilidade mágica e uma certa dignidade. Varinhas de olmo são aquelas que produzem a menor quantidade de erros, acidentes ou falências, e seus feitiços costumam ser mais elegantes e refinados. Essas características tornam o olmo uma madeira altamente desejada nas varinhas por bruxos que defendem a mentalidade puro sangue, uma vez que representam exatamente a sua tão sonhada nobreza e a intimidade que muitos deles pensam ter com a magia em si. É muito improvável que o núcleo da varinha dos Malfoy seja de pena de fênix ou de fios de rabo de unicórnio. E apesar de não termos certeza, a minha aposta pessoal é de que também se trata de corda de coração de dragão. Não somente pela personalidade da família que a utiliza, mas por seu desempenho com magia das trevas e principalmente pela combinação poderosa que este núcleo forma ao ser combinado com o olmo, criando uma varinha de magia muito forte, poucos defeitos e muito consistente, com o potencial de se tornar uma das mais poderosas entre todas. Não é à toa e apenas por desprezo que Voldemort a seleciona para utilizar no lugar da sua própria durante os eventos de Relíquias da Morte, como já falamos no vídeo sobre o Lucius, que tá aí no cantinho para você que ainda não assistiu. A escolha se dá também por todo esse significado que ela tem, podendo ser considerada uma das mais poderosas dentre as dos comensais e se encaixando perfeitamente com a mentalidade do próprio Lorde das Trevas. Ainda assim, o que o coloca na nossa quarta posição é esse visual sensacional que, convenhamos, é muito mais legal do que o da maioria das varinhas. You shall not harm Harry Potter! Antes de revelarmos as escolhas do nosso top 3, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Número 3, Hermione Granger. Poucos bruxos produzem magia tão avançada com tão pouca idade quanto Hermione Granger. Que ela é espetacular, nós já sabemos, mas o que descobrimos nos últimos capítulos da saga é que sem a sua varinha, mesmo a bruxa mais genial que ela é, encontra dificuldades com alguns dos feitiços mais simples. A madeira da varinha de Hermione é a videira, uma das menos comuns de se encontrar nas produções dos varinheiros, e os bruxos que elas escolhem quase sempre são aqueles que têm algum propósito maior ou visão além do ordinário em termos de mudanças e inovações. A Hermione dos livros, com seu projeto para liberar os elfos domésticos, nos mostra que a escolha foi muito certeira nesse aspecto. Além disso, as varinhas de videira se ligam a bruxos com uma profundidade emocional muito grande e às vezes escondida por sua personalidade, sendo consideradas aquelas que mais rápido detectam os bruxos com quem querem se conectar. Essa informação também nos é reforçada nos últimos capítulos da saga, quando mesmo cansada e sem ímpeto, a jovem bruxa continua ao lado de Harry para lhe apoiar na missão que lhe foi passada. Como uma constante nessa lista, o núcleo da varinha de Hermione é de corda de coração de dragão, e a essa altura eu já nem preciso explicar por quê. Mas eu vou explicar mesmo assim. Hermione demonstra constantemente, junto de sua varinha, consistência na produção dos feitiços, muitos dos quais são extremamente complexos e até mesmo um pouco extravagantes.
É impossível esquecer de sua competência com o feitiço de Proteu, que utilizou nos galeões da armada de Dumbledore, por exemplo, ou os inúmeros feitiços defensivos que utiliza para proteger o trio em sua jornada em busca das Horcruxes. Por fim, a varinha que Hermione porta é uma combinação perfeita para sua competência e inteligência, em sintonia com seu desejo por modificar o status quo da sociedade bruxa, e é uma pena que ela tenha sido perdida. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Número 2, Albus Dumbledore. Eu tenho certeza que vocês achavam que essa seria a primeira, mas não. A varinha das varinhas com certeza é de um poder imenso, mas ainda assim, seu rastro sanguinário e a quantidade de bruxos que perderam a empunhando é muito grande. Dumbledore a toma para si após derrotar Grindelwald, que por sua vez derrotou Gregorovic, e por aí vai. A madeira da varinha usada originalmente por Antioco Peverell é de sabugueiro, sendo a mais rara para a produção de varinhas. Considerada uma varinha sem sorte, mesmo sendo capaz de produzir magia muito poderosa, a varinha de sabugueiro se recusa a produzir magia para um bruxo que não considere a sua altura e com um destino especial. E talvez por isso, vários de seus portadores ao longo da história tenham tido dificuldades em realmente conseguir produzir magia à altura das lendas das quais ela faz parte. O núcleo da varinha das varinhas é composto por fios de rabo de testralho, um dos mais misteriosos de todos e sem grandes informações mesmo na área da varinharia. É possível que o núcleo de rabo de testralho seja altamente instável e apenas se propõe a produzir magia para um bruxo que já tenha visto com os próprios olhos a morte, o que a torna extremamente específica ao ser combinada com o salgueiro. Para que ela reproduza de fato o seu potencial mágico, a varinha das varinhas necessita um bruxo destinado à grandeza e que já tenha visto a morte de perto, ou então se recusa a sequer tentar. Isso sem contar que, independente da varinha, a habilidade de um bruxo também é preponderante para o seu desempenho em feitiços, o que explica a quantidade de mãos pelas quais ela já passou, uma vez que homens e mulheres com essas três características são muito raros. Apesar disso tudo, é com essa varinha que Dumbledore é capaz de produzir magia sensacional, ainda que nada além daquilo que já se espere do bruxo mais poderoso de todos os tempos, o que é um pouco decepcionante quando pensamos no potencial que tinha em suas mãos. Então fica aqui a nossa segunda colocação. Número 1, Tom Riddle. Em primeiríssimo lugar no nosso top 10 varinhas está do próprio Lorde das Trevas. E sim, essa é uma escolha polêmica, mas eu vou explicar porque eu juro, não tem só a ver com quão da hora ela parece. Mas sério, olha esse design, olha essas curvas. Fala que essa varinha não é sexy, enfim. A varinha que escolheu originalmente o jovem Tom Riddle era feita de teixo, uma madeira conhecida por ser uma das mais raras de todas na produção de varinhas. Os bruxos escolhidos pelo teixo podem ser tanto incomuns quanto notórios. Suas habilidades se conectam mais com bruxos de alto desempenho em duelos, azarações e maldições, o que a torna propícia tanto para bruxos como o próprio Voldemort, quanto para, por exemplo, Ginevra Weasley. Varinhas de teixo são encontradas tão frequentemente nas mãos de vilões quanto nas mãos de heróis, e a quantidade de tanto quanto que eu usei até agora é um bom exemplo de como são repletas de dualidade. O que é certo sobre o teixo como material de varinhas, porém, é que nós jamais encontraremos um bruxo medíocre portando uma dessas belezinhas. O núcleo da varinha de Voldemort, como sabemos, é a pena de Fênix, um dos mais raros de todos. As suas características são de ampla gama de feitiços e, assim como a Fênix, o núcleo é extremamente difícil de ser domado e capaz de produzir magia própria sem o consentimento do bruxo. É justamente por essas características que eu coloquei ela aqui em primeiro lugar. A combinação de teixo e pena de Fênix cria uma varinha ideal para um bruxo poderoso, capaz de se utilizar de diferentes feitiços em batalha e, consequentemente, uma das mais cabíveis a um grande duelista. Além disso, no caso de Voldemort, a varinha jamais agiu sem sua permissão, o que significa que, mesmo sendo extremamente difícil de se domar, se submeteu completamente à competência, grandeza e ao poder do bruxo que ela própria escolheu. Unimos isso ao fato de que, mesmo enquanto Dumbledore portava aquela que é considerada a varinha mais poderosa de todos os tempos, jamais foi capaz de derrotar Voldemort em um duelo, e podemos ter a noção da combinação extremamente poderosa que era o Lorde das Trevas com a sua varinha original. Para o seu azar, porém, ela tinha uma irmã. Deixa aí nos comentários qual a sua varinha favorita e até o próximo vídeo.